semifinais da Copa do Brasil. Estão aqui os 4 times envolvidos. Teremos Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians. E hoje a CBF definiu quem joga em casa o primeiro jogo e quem vai decidir diante da sua torcida. O Ricardo Lai acompanhou e traz as informações para a gente. Fala pessoal, um abraço a todos. Aqui na sede da CBF aconteceu o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians vão decidir a vaga para a final do torneio em casa. Vamos aos jogos de ida. O Flamengo enfrenta o Corinthians no estádio Maracanã e a partida de volta em Itaquera. E no outro enfrentamento, o Atlético Mineiro joga o primeiro jogo em Belo Horizonte contra o Vasco e a segunda partida no Rio de Janeiro. Os jogos de ida serão na semana do dia 2 de outubro e os jogos de volta na semana do dia 17 de outubro. Os dirigentes que estavam por aqui falaram, sobre a expectativa desses enfrentamentos, menos os dirigentes, os diretores do Flamengo, que não pararam para conversar com a imprensa. Lembrando que o Flamengo ontem perdeu para o Peñarol o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Então vamos saber como é que foi a repercussão sobre esses enfrentamentos, da preferência de cada dirigente dos times envolvidos, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro e o Corinthians. O sorteio foi lançado aí a sorte, Primeiro jogo em casa, segundo provavelmente São Januário. Então está lançada a sorte aí, vamos jogar e tentar fazer um belo jogo em casa e depois a decisão em São Januário. Cara, é sempre bom você estar perto dos seus torcedores, o clima, enfim, a torcida. É claro que pra gente é muito importante isso. O grupo está se qualificando cada vez mais, é um grupo muito forte, o elenco está muito unido, o ambiente é muito bom, a perspectiva é muito boa em todo sentido. A gente teve a felicidade no sorteio de ter a possibilidade de decidir em casa, então a gente joga assim em São Januário. Coincide também que as duas torcidas têm um bom relacionamento, as torcidas do Vasco e do Galo têm uma relação muito boa, então acho que isso tudo converge para a gente conseguir fazer uma grande festa e que o Vasco mantenha seu espírito competitivo, sua determinação para a gente poder voltar a decidir um grande título. O Flamengo, tetracampeão, o Atlético Mineiro, que tem 2 títulos, o Corinthians 3 e o Vasco da Gama em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Valeu, Lai. Obrigado pelas informações. É importante a notícia, então, dada pelo Marcelo, dirigente hoje, executivo de futebol do Vasco, dizendo que o Vasco vai jogar contra o Atlético em São Januário, porque havia até uma expectativa, para poder receber mais gente no seu jogo, do Vasco tentar mandar essa partida semifinal, no Maracanã, para chegar perto aí do público de 65, 70 mil torcedores, com uma facilidade, com tranquilidade. Mas, então, o Marcelo confirma que o jogo vai ser em São Januário para tentar, talvez, ter alguma vantagem técnica, Porque a premiação compensa. Isso, Porque se o Vasco é muito forte, em São Januário, não que não seja no Maracanã, mas é um ambiente ao qual o Vasco está mais acostumado, vira um caldeirão São Januário, E acho que é por isso que o Vasco está tentando manter o jogo em casa, no seu estádio, para tentar fazer uma pressão ainda maior no Atlético no segundo jogo. Agora, a impressão que eu fiquei... Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, vocês me corrijam. Não está. Tá falando? Mas na teoria... Vamos ver depois na hashtag. Então vamos ver se vocês vão concordar. Na teoria, os 2 times menos dotados tecnicamente vão ter o privilégio de fazer o segundo jogo em casa, Dentro dos confrontos, você diz. Isso. O que talvez deixe os confrontos mais equilibrados. Os que não largavam como favoritos vão decidir em casa. Acho que você tem razão. Eu sempre sou adepto nesse tipo de ocasião, Copa do Brasil, ainda mais nessa fase, de que a vantagem é decidir em casa. Porque pega um confronto Flamengo e Corinthians, um confronto Atlético e Vasco. Por mais que você entenda haver uma diferença técnica nesse momento, o Flamengo mais acima, o Flamengo está cheio de problemas no momento, claro. Inclusive de rendimento, mas o Corinthians daqui 2 semanas esteja mais forte, mas acima da tabela em relação ao Corinthians. Ainda assim, um confronto Flamengo e Corinthians é uma anormalidade, um placar dilatado. Então, se você parte do princípio de que é uma enorme possibilidade de que seja um placar apertado com o jogo de volta aberto, é melhor fazer o jogo de volta, esse jogo aberto, que é o decisivo, na sua casa. Porque o confronto praticamente sair definido do primeiro jogo não é o habitual.
Acho que isso vale exatamente para o Atlético e o Vasco do mesmo jeito. Eu jogando sempre preferido, naturalmente, decidir em casa. O decidir fora é ruim, é estranho. A responsabilidade do primeiro jogo, ela se torna gigante, porque você sente naquela obrigação de fazer o resultado. Mesmo que da época que eu jogava, tinha a questão do gol qualificado. Ainda tinha isso, Então você tem que tomar um cuidado. Às vezes é melhor você ter um 0-0, não tomar gol em casa e levar. Mas só que você vai jogar no campo adversário, é sempre complicado decidir fora, cara. Então tem um benefício que eu concordo também. Acho que ajuda a equilibrar ainda mais. Lógico que o Corinthians recebeu mais jogadores do que o Vasco nesse sentido. Mas o fato de decidir em casa realmente acaba sendo um benefício, eu acho que importante. Então, teremos os primeiros jogos no Maracanã, no caso do Flamengo e Corinthians, e no caso de Galo e Vasco, na Arena MRV, o primeiro jogo. Agora tem um problema, né? Porque tem a data FIFA no meio. Os jogos não são em semanas consecutivas. Tem isso. Isso traz uma outra implicação. O jogo da volta vai ser talvez impactado pela data FIFA. 16 ou 17, né? Quarta ou quinta. Na volta da data FIFA. Se a gente pensar assim, o racional... Todos os times devem jogar na terça, né? As seleções. Então, as seleções jogam na terça, a rodada é cheia na terça. Isso. O racional era o quê? Os 2 jogos na quinta. Porém, não é simples assim. Porque a semana seguinte a esse jogo de volta tem datas da Sul-Americana. A Copa Sul-Americana tem sido habitual, por exemplo, o Corinthians jogar na terça. E a Conmebol tem a prerrogativa de fazer a marcação antes. Se ela coloca o Corinthians, por exemplo, na terça, vai obrigar o Corinthians não pode jogar no domingo, tem que jogar no sábado. E ele não pode jogar na quinta. Então não é uma costura simples. Ou seja, teremos prejuízo, impactar. provavelmente. Óbvio que o Corinthians também acaba tendo jogador que vai para a seleção, né? Mas a tendência é que o Flamengo ele tem até mais. Realmente algo que deveria acontecer, tá um bom senso. Na quinta-feira seria o mínimo ideal. O ideal seria não ter jogo nessa semana da volta, principalmente para jogo só no final de semana. Mas não tem como, né? Mas obviamente que se pudesse falar, poxa vida, se a gente move, porque quem joga na quinta Copa e depois vai jogar no domingo, é possível fazer isso, né? É possível. Agora, isso considerando o Corinthians confirmando a vaga, por exemplo. Sim. Né? Já é a outra fase. Já é na outra fase? Não é na semifinal? 22 a 24 de outubro. Tá. Achei que já era no intervalo agora dessa fase. A volta do jogo, não é isso? Não. O que eu estou dizendo aqui, essa data de competição sul-americana após... sul-americana, sim. Após a Copa do Brasil... Após a decisão da semifinal. Após o segundo jogo da Copa do Brasil, ela já é a fase semifinal de competição sul-americana. Exatamente. Aliás, deixa eu avisar aqui, para quem não sabe, a Conmebol já divulgou o calendário de 2025. Então, já está à disposição de todos as datas. O calendário com todas as datas das competições que envolvem a Confederação Sul-Americana de Futebol. Os clubes agora precisam fazer o seu papel para não reclamar depois, né? Que a CBF soltar o calendário dela. Se querem discutir, é agora. O 25 tem Mundial de Clube, que hoje é o coordenador de seleções, né, da CBF. Ele rebateu aquela declaração dada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, dizendo que o Pedro foi submetido a uma